Trouxe um desafio para você. Está aqui no quadro um problema nível 7º ano. Finalzinho do 7º ano ali, né? 8º, 7º, 8º. 7º, 8º ano. Copie no seu caderno e eu vou dar em todas as salas, eu dei 5 minutos. 5 minutos para você copiar e me dar a resposta. Vai lá. Não tem vergonha não. Você é 9º ano, viu? Você é 9º ano. Então faça isso aí, vá. Operações. Isso aí, Manuel. Junto números inteiros, a adição e a subtração é bem simples de efetuar. Positivo é o que eu tenho, negativo é o que eu estou devendo. Utilizando esse raciocínio, é bem fácil de perceber. Se os sinais são iguais, você soma e repete o sinal. Se os sinais são diferentes, subtrai e fica tudo maior. Maior absoluto, hein? Se os sinais são iguais, você soma e repete o sinal. Se os sinais são diferentes, subtrai e fica tudo maior. Maior absoluto. Maior absoluto. Lá, 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 lá. Sexta-feira, fechando chave operações no conjunto dos números inteiros, a adição e a subtração é bem simples de efetuar. Positivo é o que eu tenho, negativo é o que eu estou devendo. Utilizando esse raciocínio, é bem fácil de perceber. Se os sinais são iguais, você soma e repete o sinal. Se os sinais são diferentes, subtrai e fica tudo maior. Se os sinais são iguais, você soma e repete o sinal. Se os sinais são diferentes, subtrai e fica tudo maior. Maior absoluto. Lá, 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 operações. Vamos nessa! E vamos de matemática. Resposta. Resposta: 2 horas e 24 minutos. Duas horas e 24 minutos. Metade do tempo? Não. Tem que ter uma proporção, não precisa ser a metade. Né? Agora sim, seria metade do tempo se as duas torneiras enchessem 4 horas. Por exemplo, se uma torneira enche 4 horas e a outra também enche 4 horas. Se eu colocar as duas juntas, aí seria 2 horas. Né? Mas uma enche 6 e a outra enche 4. Tem que ter uma proporção aí, né? Tem uma proporção ou não tem? Tem uma proporção. Agora eu vou fazer uma ideia diferente aqui, tá? Presta atenção. A minha ideia vai ser o seguinte. Eu vou por frações. Fração, certo? Fração que vai levar depois a uma ideia de proporção. Beleza. Vai ficar um pouco diferente do meu, mas vai ter quase a mesma ideia, Manuel. Quase a mesma ideia. Vê aí. Eu vou pegar esse raciocínio aqui, Manuel, porque a maioria da galera aí, quando eu faço, prefere isso aqui. Né? Você vai ver. Todo mundo vai entender o que eu vou fazer aqui. Todo mundo. E é um raciocínio simples. Pensa comigo. O que acontece em 1 hora? Vamos lá? Todo mundo entendeu a ideia do problema? Todo mundo entendeu a ideia do problema, né? Eu tenho uma torneira que enche sozinha um reservatório em 4 horas. E a outra sozinha, ela enche esse reservatório em 6 horas. Se eu colocar as duas juntas, qual vai ser o tempo? Ora, o tempo vai ser menor,
do que 4 horas, porque agora eu tenho 2 torneiras. Se uma sozinha enche 4 horas, se eu botar a outra para ajudar, vai ser menos do que 4 horas. Concorda comigo? Agora, que tempo é esse? Né? Então, vamos ver o que acontece em 1 hora. Eu gosto de começar esse problema assim. Ó. Em 1 hora. Em 1 hora. O que acontece em 1 hora? Beleza? O que acontece em 1 hora? Nada o quê, rapaz? Claro que acontece alguma coisa, nada. Sempre está acontecendo alguma coisa em 1 hora. Beleza? Você tem que pensar no seguinte. O mesmo tempo que você leva sem fazer nada é o mesmo tempo que você leva fazendo alguma coisa. Vamos lá. Veja só. Vamos lá. Em 1 hora... Não foi profundo essa, não foi profundo? O mesmo tempo que você leva sem fazer nada é o mesmo tempo que você leva fazendo alguma coisa. É o mesmo tempo. Então, veja. Em 1 hora, o que a torneira... Vamos chamar de quê? Torneira A ou torneira 1? Torneira A, né? Vou chamar a torneira A. A torneira A e a outra vamos chamar a torneira B. Torneira B. Pronto, aqui. Torneira A e torneira B. A torneira A, em 1 hora, enche que fração do tanque? Vamos pensar comigo? Torneira A, em 1 hora. Eu estou chamando de tanque, mas reservatório, tá? Posso chamar de tanque? Fica mais fácil. Tanque, isso aqui é reservatório. Tanque. Então, enche o que do tanque? Em 1 hora. Presta atenção. A torneira A, ela leva 4 horas para encher o tanque todo. Ela leva 4 horas para encher o tanque todo. Em 1 hora, eu vou pensar assim. Se ela leva 4 horas, eu vou dividir aqui em 4 partes. Concorda comigo? Se ela leva 4 horas para encher tudo, em 1 hora ela vai encher apenas uma parte dessa. Ela vai encher apenas 1/4 em 1 hora. Concorda comigo? Sim ou não? Já a torneira B, ela vai encher o quê? 1/6. Muito bem, galera. Vou pegar esse mesmo reservatório aí, né? E dividir em 6 partes. Ela vai encher o quê? 1/6. Precisava desenhar? Precisava não. É só para você entender, tá? E aí eu quero saber o seguinte. As duas juntas em 1 hora. As duas juntas em 1 hora. O que vai acontecer? É só fazer o quê? Somar. Concorda comigo? Eu somo as frações do que elas fazem em 1 hora cada uma. E aí eu tenho as duas juntas. Duas juntas, vai. Então aqui, ó. As duas juntas em 1 hora. Vamos lá. Ser 1/4 mais 1/6. 1/4 mais 1/6. Somar aqui, ó. Faz o MNC de 4 em 6, que é quanto? É 12. Aí, 12 por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3 aqui. 12 por 6, 2. Bota 2 aqui. Isso vai dar o quê? 5 12avos. Epa, o que é 5 12avos? É a capacidade, a fração do que encheu em 1 hora, as duas juntas. É isso aqui. É a fração do que elas encheram do tanque, as duas juntas, em 1 hora. Pergunta. Em 1 hora, elas conseguiram encher o tanque? Em 1 hora, as duas juntas conseguiram encher o reservatório? Sim ou não? Não. O que é que teria que aparecer no numerador? O que é que teria que aparecer aqui no numerador para eu saber que teria enchido em 1 hora as duas juntas? 12. Muito bem. Olha isso, estou entendendo a questão. Perfeito. Aqui era para ser 12, ou seja, o numerador teria que ser igual ao denominador. Mas veja, já tem alguma coisa aqui. Eu sei que em 1 hora, de 12 partes do reservatório, já encheu 5. Então veja, mais 1 hora ia ser o quê? 10
de 12, não é não? Se 1 hora é 5 de 12, em mais 1 hora seria 10 de 12. Veja. Então, calma aí. Que ferramenta matemática eu poderia fazer para descobrir quanto tempo para ficar 12 aqui em cima? Proporção. E essa proporção vai me levar a algo conhecido como regra de 3. O que é a regra de 3? Uma proporção. Não é? A regra de 3 é uma proporção. Beleza? Então eu vou para uma regra de 3 aqui, ó, rapidinho, ó, regrinha de 3 aqui, ó, onde eu vou trabalhar com tempo em horas, né? E a fração da capacidade. Assim, capacidade do reservatório, só que a fração, tá? Aqui é a fração. Vamos lá. E aí eu teria o quê? Olha aqui a regra de 3. Em 1 hora, a fração é 5/12. Eu quero saber o tempo, x. Você pode dar t de tempo se quiser, tá? Vamos dar t, né? Para não ficar x. T. Eu quero saber o tempo, t, para que fique o quê? Cheio. Cheio é o quê? 12/12. Concorda comigo, galera? Cheio a fração seria 12/12. Que, na verdade, 12/12 é o quê? 12/12 representa o quê? 1 inteiro. Concorda comigo? Então, eu posso colocar aqui 1. Em vez de trabalhar com 12/12, é a mesma coisa. 1. Vem agora. Faz a regrinha de 3. Multiplicou cruzado de aqui, ó. Você vai ter o quê? Ó. T vezes 5/12. Vai ficar o quê? 5t/12. E aqui ficou o quê? 1 vezes 1. 1 vezes 1. Dá 1. 12 sobe, 5 desce. T igual a 12/5 horas. Resposta tá aqui já. Olha o tempo aí, das duas juntas. 12/5 de horas. 12/5 de horas. Vou botar só um Hzinho aqui. 12/5 de horas. Preste atenção no seguinte. Só uma pergunta. O que aconteceu da capacidade de 1 hora para o tempo? A capacidade de 1 hora é 5/12 e o tempo é 12/5. O que aconteceu quando esse cara veio para a regra de 3 e foi para ali? Inverteu. Então, veja só. Ir para a regra de 3 é só para inverter a fração que você já encontrou ali. Essa dica é boa, viu? Essa dica é boa, porque vai adiantar nas próximas vezes. Quando eu achar aqui o que aconteceu em 1 hora, eu já sei que o tempo é só inverter. A regra de 3 só tem um trabalho invertido, porque aqui sempre vai ser 1. Ó, a capacidade para estar cheio sempre vai ser 1 inteiro. Sempre vai ser 1 inteiro aqui, então é só inverter. Mas vamos lá. Eu não posso dar assim, ei, enquanto o tempo ficou cheio. Você vai dizer, ficou cheio em 12/5 de hora. Não, não é assim não. Ninguém vai dizer 12/5 de hora. Tem que dar a hora. Inverter por causa da regra de 3, ó. Aqui. Multiplica cruzado. Faz aí a conta em casa. Faz a conta aí, ó. T vezes 5/12. Fica assim, 5t/12. 1 vezes 1, 1. Multiplicou cruzado aqui. 12 sobe, 5 desce. Olha aí. Não, eu não posso dar 2,4 também não, Eduardo. Eu tenho que dar horas e minutos. Então, vê como é que eu faço isso. É melhor pegar a fração do que escrever em decimal. Vê por quê? Presta atenção. Eu já sei que o tempo, aqui em cima, é 12 horas sobre 5, né? 12/5 de hora, que é 12 horas sobre 5. O que é 12 horas sobre 5? O que é isso? Aí você vem aqui, ó, faz a continha. Presta atenção, tá? Aqui no canto, ó. Aqui no canto, viu? Ó. Você vai pegar 12 horas e vai dividir por 5. Isso vai dar quantas horas? 2 horas. Concorda comigo? Que dá 2 horas? Sim ou não? Dá 2 horas. Então já tenho 2 horas. Mas tem resto? Tem resto ou não tem? Tem resto. E aí, ó, deixa eu aqui destacado. Por ter resto,
por ter resto, eu vou ter que trabalhar com aquele resto ainda. Então, vê, 2 vezes 5, 10, sobrou 2. Esse 2 que sobrou aqui é horas. Aí eu transformo para minutos. Fazendo o quê? Multiplicando por 60. As subdivisões da hora. Quais são as subdivisões da hora? Tem a hora, aí tem minutos, segundos. Você tem 2 horas, eu transformo em minutos, aí fica o quê? 120 minutos. E aí os 120 minutos eu continuo dividindo por 5. Olha aqui o 5. Divido por 5. 120 minutos dividido por 5 vai dar 24 minutos, certinho. Resto zero. Então, veja, deu 24 ali. Deixa eu botar assim, né? Porque ficou apertado aqui, ó. Vai 24 o quê? Minutos. Beleza? 24 minutos. Então, aqui, ó. Vou pegar esses 24 minutos. Resposta: 2 horas e 24 minutos. Legal ou não? Legal ou não? Sim ou não? Gostaram do raciocínio da questão? Sim ou não? Deixa aí seu comentário. Coloca aí no bate-papo se você gostou do raciocínio da questão. Se entendeu também. Entendeu o raciocínio? Ora, um minuto, Tiago, foi só pegar o que sobrou das horas. Se você pega 12 horas e divide por 5, dá quanto? 2 horas. 12 horas dividido por 5 dá 2 horas, certo? Mas sobra 2 horas. Por quê? 2 vezes 5 dá 10. Ainda sobra 2 horas. Aí essas 2 horas, eu vou pegar 2 horas e dividir por 5. Se você pegar 2 horas, Tiago, e for dividir por 5, o que é que tu vai ter que fazer? Transformar essas 2 horas em quê? Em minutos. Concorda comigo? E como é que você transforma essas 2 horas em minutos? Multiplicando por 60. Então você pega essas 2 horas que sobrou, divide por, multiplica por 60, aí você vai ter o quê? 120 minutos. Então 2 horas é 120 minutos. Aí agora pega esses 120 minutos e divide por 5. Vai dar 24 minutos. Entendeu, Tiago? Isso é porque 12 horas não dá para dividir por 5 exato. Vai dar o quê? 2 horas e 24 minutos. Concorda comigo? Pegue 12 horas e divida por 5. Você vai ter que dar quebrado, vai ter que dar minutos. Né? É que nem, por exemplo, 5 horas dividido por 2. 5 horas dividido por 2. Dá 2 horas e meia. Mas por que dá 2 horas e meia? 5 horas dividido por 2. Você pega 5 e divide por 2. Aí dá o quê? Dá 2. Mas sobra 1 hora. Pega essa 1 hora e multiplica por 60. 60 minutos. Divide por 2 de novo. 30 minutos. 2 horas, 30 minutos. Ok? E se sobrasse aqui ainda mais, professor, e se tivesse resto aqui? Aí eu ia para os segundos. Beleza? A ideia é que lá nos segundos pare, porque senão vou ter que aproximar. Vou ter que dar aproximadamente. Ok. Mais alguma pergunta? Posso fazer um convite para você agora? Vocês copiaram essa questão, copie ela aí no caderno, deixa ela aí prontinha, viu? Beleza, deixa ela aí no caderno. Pronto. Aí agora embaixo do seu caderno, embaixo aí do seu caderno você coloca assim, desenvolvendo uma fórmula. Coloca aí no seu caderno, desenvolvendo uma fórmula para essa questão. E aí, vamos nessa desenvolver uma fórmula para essa questão? Quem está comigo? Ih, rapaz, senti firmeza não.
Escute, eu não vou lhe dar uma fórmula. Eu vou deduzir com você. Preste atenção aqui. Posso ficar aqui na frente? Ou tem a gente copiando ainda? Posso ficar na frente? Pronto, vou ficar aqui na frente então. Então preste atenção. Preste atenção. Olha para mim, todo mundo olhando para mim agora. Todo mundo aqui. Olha para mim. É interessante, se quer usar fórmula, é interessante você saber deduzi-la. Por quê? Porque se um dia você esquecer, você deduz. Ou não perde a questão, né? Não perde. Exemplo. A soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos b sobre a. A soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos b sobre a. Mas se você esquecer, você sabe de onde é que veio, né? Eu acho que uma boa parte de vocês lembram. É só pegar o resultado da equação do segundo grau, que é o quê? X, a fórmula de Bhaskara. X é igual ao quê? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aí x' é o quê? X' é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E x duas linhas é o quê? Menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Então, enquanto um é mais raiz de delta, a outra é menos raiz de delta. Se eu somar essas duas, menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a, o menos raiz de delta com mais raiz de delta vai zerar, vai cancelar. E vai ficar apenas o quê? Menos b mais menos b. Menos b mais menos b dá menos 2b sobre 2a. Corta 2 com 2, menos b sobre a. Tranquilo. Eu sei que tem muita gente que ficou voando. Mas se você fizer isso no papel, sai e você descobre. Lá em geometria, diagonal do quadrado. Existe fórmula para a diagonal do quadrado? Não é uma fórmula, é uma relação. Dá para você relacionar a diagonal do quadrado com o lado dele. E a diagonal do quadrado é o quê? Lado raiz de 2. Sim ou não? Lado raiz de 2. E isso é o quê? Aplicação do teorema de Pitágoras. Mas depois que você aplicar, você cria essa relação e nunca mais esquece. Quando chega na hora de uma prova que você precisa calcular a diagonal, ninguém vai mais aplicar o teorema de Pitágoras. Vai pegar o lado e vai multiplicar pela raiz de 2. Concorda comigo ou não? É a mesma coisa do triângulo, retângulo e isósceles. O que é o triângulo, retângulo e isósceles? O triângulo, retângulo e isósceles é a metade do quadrado, onde a diagonal é a hipotenusa. Então, no triângulo, retângulo e isósceles, você pode dizer que a diagonal, a hipotenusa, é o cateto vezes raiz de 2. Show ou não? Então, no triângulo, retângulo e isósceles, que é aquele que tem um ângulo de 45 graus, sim ou não? No triângulo, retângulo e isósceles, que é aquele que tem um ângulo de 45 graus, a hipotenusa é o cateto vezes raiz de 2. A hipotenusa é o cateto vezes a raiz de 2. Beleza? Porque associa ao quadrado. Quando você pega um quadrado... Eita, o quadrado aqui ficou feio, né? Quando você pega o quadrado e traça a diagonal, você divide aquele quadrado em dois triângulos retângulos e isósceles, onde os ângulos agudos é 45 graus. Então, aquela diagonal do quadrado passa a ser a hipotenusa. E aí você pode dizer que a hipotenusa é o cateto vezes a raiz de 2. Lindo! Agora veja. Triângulo equilátero. Altura. Você deduz que a altura é o quê? Lado raiz de 3 sobre 2. Isso é o quê? Aplicação do teorema de Pitágoras. Beleza? Mas você deduziu e não esquece. Quando aplica o teorema de Pitágoras, chega naquilo ali. Que nem a área também do triângulo equilátero. A área, base vezes altura sobre 2. Como a base é L e a altura é L raiz de 3 sobre 2, fazendo L vezes L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, vai dar lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Dedução. Então, são fórmulas que você faz surgir por dedução. E se você sabe deduzir, você nunca esquece. Se esquecer, deduz de novo e encontra. Então, o que eu vou fazer aqui agora é deduzir uma fórmula junto com vocês. Vocês me ajudam, sim ou não? Essa fórmula pode te ajudar em muito. E, cedo ou tarde, você vai trabalhar com ela.
no terceiro ano do ensino médio, quando você estiver estudando eletricidade em física, associação de resistores, você vai ter que trabalhar com essa fórmula para trabalhar com associação de resistores. Olha, né? Então, essa fórmula, cedo ou tarde, vai surgir na sua vida, porque é uma fórmula que parte da proporção. Vamos lá? Que fórmula? Qual é a fórmula? Vai deduzir aqui agora. Eu não vou dar fórmula nenhuma, não. Você que vai deduzir. Tá pronto? Tá pronto? Preste atenção no seguinte. Tudo que eu for fazer aqui agora, eu vou fazer apagando e escrevendo em cima, tá? Ó, presta atenção. Vamos generalizar. Vamos chamar o tempo que a torneira A leva para encher o tanque é X, e o tempo que a torneira 2 leva para encher o tanque é Y. Certo? Pode ser assim ou não? Pode ser ou não, galera? Certo? Vocês estão comigo ou não? Então, vê. O tempo que a torneira A leva para encher o tanque é X. E o tempo que a torneira B leva para encher o tanque é Y. Resumindo, o tempo que uma torneira leva é X e o tempo que a outra torneira leva é Y. O tempo. Quando vem aqui para uma hora, o que aparece aqui ó, no denominador não é justamente o tempo? Porque, vê, se ela enche em 4 horas, o que ela faz em uma hora? 1/4. Por quê? 1 hora é 4. Concorda comigo? Então, se ela enche em X horas, se a primeira torneira enche X horas, no lugar desse 4 eu coloco o quê? X. Aqui eu coloco X. E se a outra torneira enche Y horas, no lugar desse 6 eu coloco o quê? Y horas. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Você tem que dizer se está ou não. Veja, se essa torneira enche em X horas, em 1 hora ela enche 1 de X. 1 de X. Se essa torneira B enche tudo em Y horas, em 1 hora ela enche 1 de Y. Uma parte de Y. Né? Ela enche tudo em Y horas, então em 1 hora ela enche uma parte de Y. Essa daqui enche tudo em X horas, então em 1 hora ela enche uma parte de X. Quando eu fizer as duas juntas em 1 hora, eu vou fazer então, vou apagando aqui, ó, substituindo. 1 sobre X e 1 sobre Y. Eu quero ver se esse X e esse Y vai chegar lá no final da minha conta. Porque se chegar, eu criei uma fórmula. Concorda comigo ou não? Concorda comigo ou não? É que nem diagonal do quadrado. Você faz D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. E quando você vai desenvolvendo lá no final, você chega a D igual a L raiz quadrada de 2. Aí fica perfeito. Né? Então vamos ver se isso chega lá no final. Vamos ver. Ó, o MMC de X e Y será X vezes Y. Certo? X vezes Y. O MMC de X e Y será X vezes Y. X vezes Y dividido por X dá Y. Então aqui em cima fica Y. X vezes Y dividido por Y fica X. Então aqui em cima vai ficar o quê? X. E aí eu teria isso aqui, ó. Perfeito? Depois disso eu vou para a regra de 3. Então, indo para a regra de 3 aqui, ó, o que ela faz em 1 hora é o quê? Y mais X. Posso colocar X mais Y? É a mesma coisa, né? Y mais X e X mais Y é a mesma coisa. Então, em 1 hora eu ficaria X mais Y sobre X vezes Y. Concorda comigo ou não? E aqui, ó, a capacidade seria 1 inteiro. Não precisa colocar esse, né? Seria 1 inteiro. Concorda comigo ou não? Desenvolvendo isso aqui, o que é que eu vou ter? O que é que vai acontecer? Não vai inverter? A gente já viu que vai inverter? Quando eu desenvolver isso aqui, multiplicar e cruzado,
vai inverter. Ou seja, o tempo aqui das duas juntas vai ser o quê? Inverte. Produto em cima e soma embaixo. E aí você tem o tempo das duas juntas. Deixa eu ver se tu entendeu. Se ele me der o tempo de uma torneira e o da outra torneira, o tempo das duas juntas é só multiplicar as duas e dividir pela soma. É só multiplicar os tempos e dividir pela soma dos tempos. E você tem a resposta. Eita, que coisa linda! Beautiful! Look how it's beautiful. Professor, faça a conta aí para eu ver se é verdade. Vou fazer aqui agora. Posso apagar aqui? Deu print na tela, só para você não esquecer. A gente acabou de desenvolver a fórmula. Agora, minha gente, esquece a fração aqui, tá? Sem ó, não tem fração, né? Ou fração não, desculpa. Tira o desenho. Tira o desenho. Não pode ter o desenho. Porque x e y eu não sei quem é. Tudo bem? Então, no caso, ficaria assim, ó, sem desenho. Vai, escreva aí. Tem pergunta aí, é? Deixa eu ver a pergunta. Beleza. Vamos lá. Posso apagar ali no início? Deu print na tela, isso aí foi desenvolvendo a fórmula, tá? Desenvolvendo a fórmula, ó. Escreve só isso aqui, ó. Daqui para cá. X é o tempo da torneira A. E Y é o tempo da torneira B. Bota aqui no início. X, tempo da torneira A. Y, tempo da torneira B. Posso apagar? Sim ou não? Vou apagar aqui, ó. Então, vamos supor que você chegue só com a fórmula. Você sabe que desses tipos de problemas, se ele der o tempo de uma e o tempo da outra, que é o tempo das duas juntas, é só fazer o produto dos tempos sobre a soma dos tempos. Então, veja. O tempo das duas juntas, certo? Vou botar assim, o tempo de A mais B. É só representação, pode ser? Só representação, T. Tempo de A mais B. Será o tempo de A mais, ou vezes, o tempo de B sobre o tempo de A mais o tempo de B. Sabe o que pode acontecer? Você vai lembrar que tem que multiplicar e somar. Mas sabe o que pode acontecer? Você esquecer se a soma fica em cima ou se a soma fica embaixo. Quem é que fica em cima e quem é que fica embaixo? O produto ou a soma. Isso pode acontecer sim ou não? Sim ou não? Você pode lembrar dessa fórmula assim, saber que tem que multiplicar e somar. Mas quem é que fica no numerador e quem fica no denominador? Então vai a dica, ó. Pense em dois números, 6 e 4. Faz sentido colocar a soma em cima e o produto embaixo? Ia ficar 5 sobre 12. Em cima ia ficar menor e embaixo ia ficar maior. Não, não faz sentido. Em cima tem que ser maior. Então o produto, ó, vai dar um número maior e a soma vai dar um número menor. Entendeu? Agora, se você quiser usar o raciocínio da questão, que também pode te ajudar em muito, se você soma duas frações em que os denominadores é x e y, então embaixo multiplica. Aí você, eita, então embaixo multiplica, em cima soma, calma. Mas quando vai para a regra de 3, inverte. E aí fica o produto em cima e a soma embaixo, entendeu? Então tem que lembrar, ó, se pensar nisso aqui, tem que lembrar que na regra de 3 inverte. Mas uma dica boa é essa daqui. Que em cima tem que ser maior do que o de baixo. Certo? Porque senão vai dar 0, alguma coisa. Isso pode acontecer? Pode. Mas se disser assim, uma torneira enche em 1 hora, né? Ou em menos de 1 hora. Aí, galera,
Beleza? Olha para mim. Vai ser acima de 1 hora. Então, o produto vai dar maior do que a soma. O produto de números inteiros positivos maior do que 1, o produto de números inteiros maior do que 1, vai dar sempre maior do que a soma. Então, em cima tem que ser maior do que o de baixo. Concorda comigo? Onde é que dá maior? O produto ou a soma? O produto. Então, o produto em cima. Tu vai esquecer disso? Em cima tem que dar maior. Se em cima tem que dar maior, então o produto fica em cima, porque o produto vai dar maior do que a soma. O produto de números inteiros positivo maior do que 1 dá maior do que a soma de números inteiros positivo maior do que 1. Beleza? Então vamos lá. Substituindo ficaria como? Produto. Quem é ali? 4 vezes 6. Ó, o tempo de A é 4, o tempo de B é 6. E aqui? 4 mais 6. Olha aí, ó. Em cima, vai ficar maior. 4 vezes 6, 24. Sobre 10. Pode fazer 2,4 e depois transformar para a hora. Ou você pode vir aqui, ó, simplificar 12 sobre 5. Dividir 12 por 5. Fazer aquela divisão que eu fiz aqui, né? 12 dividido por 5. 2. Aí dá 2 horas, né? Dá 2 horas e depois faz o quê? Sobrou 2, multiplica por 60, 120, 120 dividido por 5, 24 minutos. E aí você chega na resposta. Olha aqui. Agora que fique bem claro aqui nessa aula que eu não te dei uma fórmula, a gente deduziu. Deduziu ou não deduziu? Eu te dei alguma fórmula aqui? Eu dei fórmula, galera? Nós deduzimos. Beleza? Pratique em casa que você nunca mais esquece. Certo? É bom deduzir. Diga. Se você deduzir, você nunca mais esquece. Então, tenta deduzir sozinho depois, em casa, tá? Deduzindo. Bom, tarefa de casa. Essa aula de hoje foi importante para a aula de segunda-feira. Aula de segunda-feira a gente vai cair no problema de segundo grau, tá na página 105, dá uma olhada. Problema 3 na página 105, beleza? O que é que fica para casa? Fecha sistema de equações, página 103, termina sistema de equações, termina em racionais, por favor, tá? E se quiser, dá uma olhada aí na página 105, problema 3 é o que a gente vai fazer segunda-feira. Bom final de semana, beijo no coração, show. A aula de hoje foi sensacional. Isso aqui você nunca mais vai esquecer, cara. Nunca mais. E se cair em vestibular, questão certa. Bye, bye.